2, 3, 4, 6. Oh, 20. Estamos 20 agora, né? Parece. 21. Eu esqueci de me contar. Foi o 21º ausente. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagire Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. The Big Picture você traduziu como o grande quadro, né? A visão do todo. A visão do todo eu gosto mais. É. Quando o quadro parece que é uma pintura na parede, né? A visão do todo é mais... Fotografia, não é? Então, a bela, inteligente ignorância, Maya, Ishvara. Né? O verso número 15. Natureza, Prakriti, composta de Satya, Rajas e Tamas, é uma forma inerte, sutil da consciência que é capaz de refletir a própria consciência. Esse Prakriti, esse aparato refletor, né, composto das 3 energias, é de 2 tipos. Vamos ver o que são esses 2 tipos. Sem compreender a ignorância, você não pode removê-la. De fato, se você sabe o que é ignorância e conhecimento, a ignorância não precisa ser movida, nem o conhecimento adquirido. Essa é uma afirmação, é uma declaração, né, um apontamento que o Ranji gosta de fazer muito frequentemente. Ele diz, se você sabe o que é ignorância e você sabe o que é sabedoria, conhecimento, aquilo é bastante para te liberar. Né? Mas o que ocorre é que você pode saber o que é conhecimento e o que é ignorância, mas ainda assim, entendeu? Se deixar, né, governar por ignorância. Você sabe o que era o Duryodhana Jiva, né, e em outras passagens nos Upanishads, nos diálogos, né, ele diz assim, não, eu sei, eu compreendo o que é correto, o que é Dharma, mas existe essa força, né, que me compele a agir de modo, né, adármico. Né? Então, o Ranji, quando ele diz isso, ele diz no sentido de que se você sabe o que é conhecimento e o que é ignorância, então o que é o significado implícito? É que você é o conhecedor de ignorância e conhecimento. Portanto, você é alguma coisa outra que você é além. Além, a melhor tradução para além é other than. Você é alguma coisa outra que ignorância e conhecimento. A gente sabe que o ser, ele é além, ou alguma coisa outra que ignorância e conhecimento. Ignorância é um efeito de Maya e depois o conhecimento são as escrituras reveladas que servem para poder remover a ignorância. O ser é alguma coisa outra, além. Então, se você sabe o que é conhecimento e ignorância, você não precisa nem mesmo remover a ignorância e nem adquirir o conhecimento. O que é uma afirmação que gera um pouco de confusão, e eu vejo, porque algumas pessoas me perguntam sobre isso, até mesmo os temas, né? Então eu gosto de dizer que a gente precisa compreender o que é ignorância e conhecimento,
do ponto de vista de que eu sei que o conhecimento e a ignorância são objetos conhecidos por mim, portanto eu sou livre de qualquer objeto, mas ainda assim, como jiva, na minha natureza jívica, ou na minha jiva-hood, né, eu preciso neutralizar a ignorância de modo que eu possa viver ali em alinhamento com esse conhecimento espiritual. Faz sentido? Então, essa ignorância, eu sei que eu não sou, porque senão é muito simples você dizer assim, eu não sou minhas vassas, eu não sou minha ignorância, eu não sou os meus vícios, entendeu? Eu não sou minhas tendências, eu não sou o meu karma, eu não sou nada disso. Né? Então, esse conhecimento, ele precisa, somehow, frutificar, e ele frutifica como cancelamento ou neutralização dessa ignorância, que constitui o sentido de fazedor, executor, autor, né? O cara, né? O jiva, né? A confusão ou crença de que a ignorância é conhecimento precisa ser movida. São anotações minhas, eu penso. A confusão ou crença de que a ignorância é conhecimento precisa ser resolvida. O que significa isso? Tinha tantas pessoas que confundem ignorância com conhecimento e propagam ignorância como se fosse conhecimento, né? Então, não é simplesmente a questão de dizer, não existe ignorância e conhecimento porque são objetos e eu sou além, né? Para explicar a ignorância, o texto introduz a ideia de Prakriti. Prakriti é matéria em sua forma potencial, né? Como nós vimos hoje, né? Prakriti é o aspecto mais sutil desse universo manifesto em seu estado potencial, né? Semente. Mas ainda assim é matéria extremamente sutil. Em sua forma potencial. É uma representante de Maya, ignorância, por causa de suas qualidades. Sattva, Rajas e Tamas, elas ocultam o ser. Então esse Prakriti, né, que é esse espelho, aparato macrocósmico, né, refletor, ele é constituído por essas três energias, né? E segundo as escrituras, existe um aspecto desse aparato refletor que é mais satívico, outro que é mais rajásico e mais tamásico. E esse reflexo do ser na parte de Prakriti, que é predominantemente satívica, produz o que nós chamamos de Ishvara, como eu dizia antes, né? Eles chamam de Sattva Pradhana Prakriti, o aspecto de Prakriti que é dominado por Sattva, né? Então, a ignorância. Para explicar a ignorância, o texto introduz o Prakriti. Prakriti é matéria em sua forma potencial. É uma representante de Maya, porque suas cabalidades, Sattva, Rajas, Tamas, aparentemente ocultam o ser. Como é que ela oculta? Ela oculta, né, concealing, projetando e... primeiro ela conceals, né, e depois projeta. Né? Como é que é concealing? Velando e projetando, né? Ela vela e projeta, né? E o Sattva é o substrato. O Sattva é aquele fundo do Prakriti. São algumas passagens disso. O Sattva é sempre presente, entendeu? Aí Rajas e Tamas, elas emergem, né, from out of, né, de Sattva, né? Sattva é sempre ali, aí existem essas duas projeções que vão afetar, né, essa Sattva, né, esse aparelho, esse aparato refletor perfeito, lúcido, né? E aí vão criar essa aparência de dualidade no ser que é não dual. Elas projetam dualidade e, assim fazendo,
o ser permanece oculto. A ciência diz que matéria e energia são uma só, o que é verdade em nossa realidade não dual. Mas não nos dizem o que causa matéria e energia, né? Então a ciência chegou a essa conclusão, acho que nós tocamos nesse assunto no outro dia, né, que a semente e a árvore, né, a energia, potencial e a manifestação da semente, elas jamais foram criadas, jamais será destruída, né? É um processo cíclico que sempre existiu, né? Então nós temos aqui o corpo macrocósmico, né, que é o universo em potencial, que se manifesta como o universo físico-material. Sattva fornece a inteligência, como nós já vimos, o desenho, né, a compreensão, o conhecimento, as vasanas, o corpo macrocósmico de todas as vasanas, de todos os universos anteriores, entendeu? Que contém todos os jivas, etc. Então, o Sattva fornece a inteligência, Tamas fornece a matéria-prima, a substância, e Rajas a energia necessária para transformar a substância de acordo com o meu projeto, a minha ideia, a minha criatividade, o meu desenho, né? O que resulta nos objetos, em todos os objetos. A criação é um tipo interessante de transformação. Consciência, o ser, não se torna a criação. Isso é um ponto. Que tipo de criação? E, na verdade, a palavra criação é uma palavra um pouco enganosa. Porque criação envolve um criador, né? Envolve a matéria-prima necessária para a criação, envolve o início. Criação envolve principalmente tempo, porque criação, início, ok, eu criei. Então, quando é que você criou? Que horas? Que dia da semana, entendeu? Foi criado, né? Então, uma expressão mais correta não é criação, é uma expressão que, em geral, eu gosto mais de utilizar, ela é a manifestação, porque é um tipo de manifestação, não criação que envolve um criador, entendeu? Embora ambas as palavras sejam um pouco, né, limitantes. Talvez manifesto. Eu uso muito manifesto. Manifesto, né? Porque tira a conotação de ação. Muito, por esse motivo, você deve ter notado, eu uso manifesto. Às vezes eu uso o universo manifesto. A criação é um tipo interessante, né? A manifestação é um tipo interessante de transformação. A consciência, o ser pleno, não se transforma ou não se torna a criação. Por quê? Porque se o ser se tornasse a criação, o ser não seria mais a criação, não seria mais o ser, seria a criação. Ele se tornou a criação, né? Ele se transformou numa criação. Faz sentido? Então o ser, ele não se torna a criação, ele não se transforma, porque a gente ouve isso em alguns círculos espirituais, entendeu? Que o ser se transforma, ou etc, etc. Nesse Maya, nesse Mithya, etc, etc. Não, ele não. Senão ele deixaria de existir como ser. Mas como nós sabemos, o ser, ele permanece inalterado, não afetado por essa manifestação. Então, os Upanishads apresentam a analogia, a metáfora mais tradicional para explicar esse tipo de criação, é que você tem leite, e você diz assim, eu gosto daquele queijinho coalha, né? Então eu vou pegar todo o meu leite e vou transformar o meu leite em queijo, né? Então eu obtive o queijo do meu leite, aí depois eu disse, mas agora eu quero tomar um café com leite, deixa eu pegar um pouco desse queijo e transformar de volta para leite, né? Não, o leite, ele se tornou queijo e ele perdeu a sua propriedade de leitowood, de leitice. Ele deixa de existir como leite porque ele se transformou
em queijo. Né? Se o ser se transformasse no universo, ele seria criado, manifestado, transformado, ele se tornado o universo, aí a gente haveria um universo sem o ser. A gente teria o universo universando, né? A criação criaçando. Né? Mas a gente não teria o universo existindo, né? Como existência, consciência, etc, etc. Se isso acontecesse, esse universo deixaria de existir como consciência e existência. E como consequente, nós não teríamos esses seres vivos, lindos, maravilhosos, chamados os jivas, aqueles que se preocupam. A gente não teria, porque o jiva é um reflexo do ser, da existência, da consciência. Se o ser se transformasse no universo físico material, aí essa consciência, né, refletida nos jivas, ela não seria, porque não existiria mais o ser, porque o ser se tornou matéria. Aparece apenas como uma criação. Se chama Vivarta Parinama. Entendeu? É aquilo que é manifestado, é uma criação aparente, mas não uma criação real. Tal como é acima, assim é abaixo. No nível do indivíduo, Sattva é responsável pelas funções de pensar, conhecer e perceber dos seres sencientes. É o poder do conhecimento, Jnana Shakti. Sattva é aquela energia responsável pelas as funções, né, mentais, intelectuais, discriminativas do nosso corpo sutil. É o poder do conhecimento, Jnana Shakti, é a energia do conhecimento. Dá prazer e revela. Rajas é a função de fazer, Kriya Shakti. Rajas é aquela energia que produz o dinamismo, né? Que permite aos indivíduos fazerem coisas, permite aos nossos sistemas fisiológicos, né, estarem constantemente trabalhando para nós, né, promovendo nossas digestões, etc, etc. Então nós temos esse outro Shakti que é o Rajas, Kriya Shakti. E existe o Vikshepa Shakti, que é a energia que projeta essa ideia brilhante de Maya, ou da consciência, de projetar esse universo aparente. A gente precisa dessa energia. Tamas é responsável pelo conhecimento. Tamas tem algum erro nessa tradução, né? Tamas é responsável pelo conhecimento errôneo. Não seria no sentido de que é Raja junto com Tamas, né? Que a frase anterior aí seguinte. Isso é outra coisa da corrigir, né, editar, porque o Ramji ele procura não repetir palavras e ele oculta, que às vezes dificulta a interpretação e leitura, entendeu? Então, juntamente, né? O Rajas, juntamente, ali deveria, para ficar claro, né? Juntamente com Tamas, onde é que eu estou? Juntamente com Tamas, Rajas é responsável pelo conhecimento errôneo. A gente sabe, Rajas e Tamas, quando eles estão, né, dominando nossas mentes, nós constantemente, né, fazemos leituras equivocadas, né, do que está ocorrendo, né? Conhecimento equivocado, errôneo. Assim como as nuvens escondem o sol, né? Essa é uma boa analogia. Nós temos o sol, nós temos as nuvens, né? As nuvens representadas por Rajas e Tamas, e o sol, Sattva, sempre, né, sempre está lá. Né? A gente precisa de ir gradualmente,
reduzindo, né, essa dominância de rajas e tamas, de modo que esse aspecto natural do nosso corpo sutil, que é o sattva, predomine. Um navarana é uma nuvem. Uma mente maçante, tamásica, esconde a verdade e causa conhecimento errôneo, assim como as nuvens escondem o sol. Verso 16. Quando o elemento satívico é puro, não misturado com rajas e tamas, Prakriti é conhecida como Maya ou Ishvara. Ok? So, uma coisa né, mantém em mente é que não existe um Prakriti, não existe, né, esse aparato. Quando Maya entra em ação, imediatamente as três energias já estão em combinação. Não existe que exista pura sattva. Muito frequentemente, a gente diz que Ishvara é pura sattva, ou numa linguagem sânscrita, Ishvara é sattva, pradana, prakriti, a predominância, né, de sattva em prakriti. You know? Então, quando nós dizemos isso, Ishvara é pura sattva, a gente está simplesmente exagerando, né? Mas é um aspecto de Maya altamente condicionado por sattva, né? Então, ele diz aqui, quando o elemento satívico de Maya é puro, então a leitura correta é quando o elemento satívico de Maya é quase puro, é muito intenso, né? Ele é pouco misturado com rajas e tamas, Prakriti é conhecido como Ishvara, ok? Porque Maya é o Prakriti formado por essas três energias. Mas textos diferentes do Vedanta oferecem expressões ligeiramente diferentes, entendeu? Que às vezes causam uma certa confusão. Em geral, muitos textos e muitas pessoas dizem que Maya é sinônimo de Ishvara, Ishvara é sinônimo de Maya. Mas eu, depois de ter ouvido diversas lições com Paramarthananda, que ele vai fazendo a distinção entre Maya e Prakriti, então eu, com o respeito que eu tenho, né, pelo conhecimento de Paramarthananda, eu diria que quando essa predominância de satívica, né, é muito presente no aspecto de Maya, né, nós teremos eles quase que não misturados com rajas e tamas, e assim Prakriti ou Maya, Prakriti é um outro nome para Maya, é conhecido como Ishvara, né, a causa inteligente da manifestação, conhecimento e inteligência pura. Professor. Sim. Maya é uma coisa diferente das três gunas? Não, Maya fundamentalmente são as três gunas. Maya é Prakriti, que é a matéria mais elementar, mais sutil, né, da manifestação. Né? Lembra que eu falei que a dualidade primordial é consciência e Maya? Maya são as três energias quando elas, entendeu? Sattva, and then, já com inclusões de rajas e tamas, entendeu? Então, esse espelho, esse aparato refletor, ele vai produzir, né, como um reflexo, vai produzir Ishvara, Jiva e o mundo material, físico material, entendeu? Ishvara, Jiva e Jagat. Ok. Criação. Agora a gente vai começar a navegar na parte do texto que vai explicando como os elementos eles começam a se combinar, entendeu? E produzir as energias, vão se combinando, vão produzindo os elementos primários, vão desenvolvendo os órgãos sensoriais. Então é uma análise bonita, mas vai requerer um pouco da nossa concentração. Esse ensinamento mostra como o samsara é causado. Samsara é a crença de que a dualidade causada por Maya é real. Né? Nós já estabelecemos isso, que samsara é uma condição psicológica
né, referente ao Jiva, que acredita, né, crê nessa noção de que a realidade é dualidade, né, que a dualidade causada por Maya é real. Isso faz com que os indivíduos busquem objetos para se completarem. Quando eles já são completos, cria escravidão e dependência aos objetos. Essa é a definição de samsara. Explicar, para quem gosta de psicologia, a gente não precisa saber mais do que isso. Não é verdade? Hã? Imaginando, por isso que faz alusão a uma roda, né? Roda de samsara. Vou repetir, samsara é uma condição psicológica. É a crença de que a dualidade causada por Maya é real. A crença que a realidade é dualidade e que eu preciso de objetos para me completar, satisfazer, proteger, né, assegurar, etc, etc. Ele cria essa condição psicológica de desejo, dependência, né, a gente começa a desejar, apego, dependência, etc. E, naturalmente, muita frustração, muita ansiedade, né? Muita dor e sofrimento, porque we can't always get what we want. Né? Cria escravidão, dependência aos objetos. Essa é a psicologia de todo o Jiva. É por isso que nós podemos tratar todos os Jivas, né? Porque todo mundo sofrendo do mesmo problema chamado samsara. A crença de que o Jiva é a construção corpo-mente e que ele é incompleto, limitado, inadequado, insuficiente, e que ele precisa de obter coisas aqui, ter sucesso aqui no mundo material para resolver aquela problemática. E como essa é uma missão impossível, ele acaba sofrendo toda aquela problemática psicológica humana, né? Inveja, ciúme, insegurança, né? Competição, frustração, raiva, irritação, chilique e tudo mais. E cria escravidão, dependência, né? Essa roda viva chamada samsara, difícil de sair, muito difícil de sair do samsara, né? Existem analogias que são lindas sobre o samsara, como é difícil sair. Explicar a causa do samsara possibilita que um indivíduo remova essa causa, remova esse samsara. Por quê? O samsara é removível. Por que o samsara é removível? Samsara não é o universo manifesto. Samsara é uma condição psicológica que me afeta em relação ao universo manifesto. É a ignorância, né? De que eu sou incompleto e que eu preciso de... né? Ok, o propósito de todos os ensinamentos do Vedanta, iniciando do Karma Yoga, é remover o samsara. Né? Aí as pessoas dizem, remover o samsara, aí como é que eu vou viver sem samsara? Né? O mundo vai desaparecer, tudo vai desaparecer. Não. Samsara é uma condição psicológica subjetiva que precisa ser removida através da compreensão. O estágio número 1, né, dessa projeção, né, dessa manifestação, desse conhecimento, sattva predominante. A prakriti satívica, macrocósmica e pura, essa prakriti satívica, esse aspecto de Maya condicionado por essa dominância quase absoluta de sattva, né? É um espelho límpido e brilhante. Né? Lembra daquelas analogias, né? do lago, numa noite sem nenhuma brisa. Ele é um espelho límpido e brilhante. Chama-se consciência refletida.
essa prakriti satívica, ela proporciona uma superfície refletora em Maya tão límpida e brilhante que ela reflete fielmente a consciência e produz o que a gente chama de Pratibinda Chaitanya. Pratibinda Chaitanya é um outro nome para consciência, né? Pratibimba Chaitanya significa que ela produz a consciência refletida. Nós estamos nos referindo ao reflexo ou reflexão? Reflexo, né? Reflexo. O reflexo macrocósmico da consciência no aparato macrocósmico chamado Maya. Qual é o reflexo causado da consciência nesse aspecto de Prakriti altamente condicionado por Sattva? Ele projeta o universo composto por Ishvara Jivan Jagat. Pratibimba Chaitanya. Sattva, macrocósmico, puro, é responsável pelo conhecimento que molda todos os nomes e formas e toda a criação. Por isso que a gente diz que essa manifestação, esse universo manifesto, a fábrica, o tecido de criação desse universo é conhecimento puro. E a fábrica é o tecido, né? É a matéria-prima mais fundamental. Por quê? Porque tudo inicia de Sattva, a causa eficiente, a causa inteligente do universo manifesto. Sattva. Ok? Eu pensei que fosse a consciência. Não, a consciência não causa nada. É causeless. Ela não causa, não faz nada. Ela precisa do seu amigo chamado Mr. Maya. Aí, através do Maya, ela produz Sattva, essa predominância de Sattva, e Sattva, que é um outro nome para Ishvara, se torna a causa do universo manifesto, porque inicia com conhecimento e inteligência pura. E quando a gente analisa esse universo manifesto, a gente vê em qualquer, né, de nossas análises, seja no micro como no macro, a gente vê que existe leis, uma ordem absolutamente inteligente, precisa em tudo, né? Então é o tecido, é a matéria-prima mais fundamental desse universo manifesto, é conhecimento e inteligência pura, né? Sattva. Essa inteligência, né, é responsável pelo conhecimento que assembla ou molda todos os nomes, cores e formas da inteira criação. É a consciência aparecendo como o conhecedor. Porque ela tem que moldar tudo e, naturalmente, na medida que os objetos aparecem, imediatamente o Jiva aparece, porque a criação não faz nenhum sentido a menos que o Jiva esteja ali para validá-la, conhecê-la, né? Através da consciência, né? Fundamentalmente Sattva Guna, né? A consciência ela vai aparecer como o conhecedor, né? É o modelo das verdades, forças e leis eternas. É o modelo das verdades, das forças e leis eternas, tattvas, que estruturam a criação. Os 3 gunas, os 5 elementos, os seres viventes, jivas, as leis kármicas, etc. Né? Em Sattva, a gente encontra o conhecimento de tudo. Né? Então, essa Sattva macrocósmico sabe de tudo. Né? A gente fala aqui, God is all-knowing. Né? Deus, como é que a gente diz isso? Onisciente. Omnisciente? Que conhece. Entendeu? Sattva é aquele que sabe tudo, né? É bom, é importante compreender que Ishvara não é uma entidade, não é um super jiva,
mas é o conhecimento, né? A inteligência e o conhecimento que projeta, sustenta, mantém, né? Recicla o inteiro universo, né? Tudo isso é controlado por essas forças, essas leis eternas, né? Completamente desenhadas, né? de modo preciso, inteligente, né? Uma ordem, né? Por isso que a gente às vezes diz que Ishvara é um ser vivo constituído de inteligência pura. E a gente tem dificuldade de ver Ishvara porque Ishvara não é manifesto através de um corpo físico específico, ele se manifesta como o corpo da inteira criação, do inteiro universo, do inteiro manifesto, né? A gente tem que ver onde é que está Ishvara, onde é que está Ishvara, onde é que está Ishvara. Ishvara está no macro, se a gente quiser observar, no micro, né? Ishvara está no Jiva, está em tudo, né? Porque tudo isso é manifesto a partir de pura inteligência e é mantido através dessa ordem inteligente. Sim, sim, Fábio? A dúvida que surgiu no âmbito do manifesto, porque algumas vezes a gente já contemplou que tudo é um pouco das três, uma composição das três energias, né? Mas muitas vezes a gente fala de Ishvara como puro sattva, né? Sim. Que é pura inteligência. Então, bem, no âmbito do manifesto, eu posso dizer que o único aspecto do manifesto é a própria inteligência, que é puro sattva, é 100% sattva, regendo como essa inteligência que rege a manifestação? Ou Ishvara teria a composição de tamas e rajas? Aquilo que eu compreendi através dos meus estudos para Martananda é que Ishvara é o reflexo da consciência no aspecto de Prakriti predominado por Sattva. Então, o que a gente deduz disso? Predominado, não é sempre. É predominado, né? E em outras passagens eu pude compreender que da partir de Maya nada mais é do que Sattva e as outras duas energias que imediatamente emergem, Rajas e Tamas, entendeu? De qualquer maneira, isso não anula a colocação pura inteligência. A gente só precisa não colar a ideia de pura inteligência com puro Exatamente, sattva. O que é mais relevante é compreender que existem 3 fatores, né, que propiciam essa manifestação e qualquer criação a nível do Jiva, né, que é o conhecimento, a inteligência, né, e aí uma matéria-prima e a energia necessária para implementar, criar, né, essas ideias, essas noções, esses projetos nossos. Do mesmo modo, o universo ele é manifesto, né, a partir dessa inteligência, esse conhecimento, e aí ele requer um outro aspecto. Porque a gente diz que a manifestação do universo é um tipo de manifestação também particular, e a gente tem um outro exemplo clássico, né? Porque a consciência, primeiro a gente se referia à consciência, ela não se torna, porque ela não deixa de existir como consciência. Do ponto de vista de Maya e Ishvara, a gente diz que Maya e Ishvara, eles projetam o universo, né? Então, Ishvara, ele vai, a partir dessa causa inteligente, a causa energética e a causa material, ele projeta esse universo manifesto, né? Mas o que significa que ele é as 3 causas? Significa que ele bolou o projeto, significa que ele mesmo forneceu a matéria-prima e a fonte de energia necessária. Se a gente for iniciar uma empresa, a gente tem que comprar matéria-prima de uma outra fonte, quase sempre, né? Obter uma fonte de energia necessária para, né? E aí eu tenho que desenvolver o meu projeto também. Então a gente diz que Ishvara, ele projeta o universo manifesto, tal qual uma aranha produz uma teia. A teia da aranha é um exemplo
clássico do Vedanta para explicar esse tipo de criação do ponto de vista de Maheshwara. Ele projeta o universo manifesto a partir de si mesmo, né? Ele é a causa inteligente, ele é a causa material, ele é a causa energética e no final ele é o manifesto. Uma aranha, ela tem essa inteligência, tudo, você é biólogo, né, Fábio? Você sabe a beleza, a minha intelectual de cada ser vivo, né? Uma aranha, quando a gente vê a perfeição daquelas, né? Eu acho que recentemente teve uma foto, meses atrás, é um vídeo incrível. Então, como é que ela, qual foi a universidade que ela foi para aprender isso, né? Pois é. Né? Não, ela nasceu a partir dessa inteligência. O corpo causal dela, né, possui essa inteligência de tal forma que ela sabe exatamente como se conformar seguindo o seu Swadharma, a sua natureza. Então ela começa a construir, né, o seu universo, né, que é a Terra, um modo que ela possa viver ali, se mover, se alimentar, reproduzir, né, etc, etc. Então ela cria esse universo sem pegar matéria-prima de outras partes, entendeu? Ela cria através da sua própria inteligência e a partir da sua própria matéria-prima, e a causa material também, entendeu? E a causa energética. Né? Então, do mesmo modo, Maheshwara é uma criação particular porque eles criam, né? É tudo Ishvara, ele cria a partir dele mesmo, as três energias, as três gunas. Ele sabe gerir, né? Manusear, regenciar as três energias. Né? Ele vai precisar de rajas para quê? Para fazer acontecer as coisas, né? Porque não basta ficar imaginando e projetando, e falar, eu vou querer um universo assim, né? E se eu não tenho energia para levantar da cama e começar a implementar o meu projeto? Você conhece esse tipo de pessoa? Muito inteligente, altamente criativo, mas falta rajas. Né? Falta acabativa, né? Hã? Acabativa, você tem iniciativa, Mas mas não falta tem acabativa. Você tem pensativa, mas não tem nem a iniciativa. Que a iniciativa requer a energia para, né, fazer partir, né, o projeto. Então o Ishvara não, o Ishvara ele tem essa energia sátiva, inteligência, né? Aí ele vai requerer, ele vai manusear, vai gerenciar rajas, né? E ao mesmo tempo ele vai pegar, essa aqui é a minha tamas, da minha tamas eu vou começar a combinar os elementos, subdividir, combinar e grossificando eles, de modo que eu começo a criar os elementos primários, os elementos secundários e todas os alóis, as composições físicas, químicas que existem no universo. Tudo isso é a partir dessa inteligência, né, pura chamada Sattva. The Lord of the Universe Manifesto. O Lord, né, o Senhor desse universo manifesto. Quando a gente começa a compreender Ishvara, é inevitável a gente começar a sentir esse respeito, né? Essa apreciação e essa devoção, né? Reveneração, se diz? Reverência, entendeu? Porque o cara, né, é de tirar o chapéu mesmo, né? Que inteligência, né? E aí, aqui no texto tem uma frase, né, que sempre é popular, usada, tal como é acima, assim é embaixo. E aí ele começa a explicar no nível do indivíduo como funciona, né, que é o que a gente compreende, que é igual, né, Maya funciona como no âmbito. É isso que quer dizer essa frase? Sim, sim. Tanto no macro como no micro, entendeu? O exemplo, né, o Jiva é um pequeno Ishvara, né? Porque ele quer sempre criar alguma coisa, né? Emitido Ishvara. Hã? Emitido Ishvara. Agora, então, cara, tá todo mundo querendo brincar, we say in English, playing God.
Todo mundo querendo jogar de Brincar de Deus. brincar de Deus. Por quê? Porque nossas ações elas danificaram o nosso planeta numa extensão tão grande, né, que agora a gente começou a pensar, agora nós somos vivas, nós somos altamente inteligentes, nós temos sátiva, a gente vai consertar isso, entendeu? A tecnologia, os nossos cientistas e vai passando o tempo, as pessoas começam a dizer, olha, parece que a gente não tem a capacidade de play God here, entendeu? De brincar de ser Deus aqui, porque a gente começou a mexer na coisa. Só piora. Agora, as últimas tecnologias que eu ouvi dizer que eles estão fazendo para tentar arrumar as coisas, é muito especulativo, entendeu? Hã? Ir para Marte. Existem muitas experiências, são todas de alto risco, né? Geoengineering e tantas outras coisas, porque ninguém sabe, existem efeitos colaterais muito negativos, entendeu? Então a gente não sei por que Ishvara é all-knowing, entendeu? É onisciente, ele sabe tudo. Ele projetou esse universo e esse universo é mantido em total harmonia, equilíbrio. Agora aparece o Jivinha, começa a criar também, mas o Jivinha tem uma visão muito, muito, muito estreitinha. Nós somos todos inocentes. Porque 200 anos atrás, quando nós encontramos esses lagos negros, né, de óleo, e a gente descobriu que aquilo ali era uma ótima fonte de energia, no início a gente quase não precisava cavar, perfurar, né? Aí aquilo ali propiciou, né, essa vida confortável que nós temos nos últimos 200, 300 anos, né, a Revolução Industrial, né, óleo, né, comida nunca mais vai faltar, ele permitiu que a gente pudesse crescer, cultivar os grãos e etc., armazenar e transportar daqui para ali, etc. Aí o que é o produto disso? Explosão da população, né? Foi indo, então no final das contas nós somos inocentes também. Quem é que podia imaginar que depois de 100, 200 anos as emissões, né, de CO2 poderiam ter um impacto tão negativo, entendeu? Aí agora a gente falou que agora a gente tem que consertar isso, né? Então, o nosso conhecimento é muito pequenininho comparado com o Ishvara. E esse é o preço dessa inteligência, né? Porque a gente quer experimentar, né? Mas a gente nunca sabe exatamente quais são os efeitos das nossas ações. Os subprodutos, né? Os resultados das nossas ações. Quem que tinha? Você, Marcelo? Fazendo uma comparação, a morte do corpo físico com o Jiva, que é o corpo com o Jiva, o corpo sutil é recolhido ao causal, fica potencial lá. Sim. O que ocorre com o Jagat não seria a mesma coisa no Pralaya, que há esse recolhimento. Sim. Então o que está igual, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Exatamente. No mesmo... Há esse recolhimento e depois a Terra fica em potencial em volta. Então é tudo a mesma coisa, É tudo a mesma natureza, isso. essa parte dual, né? É isso que significa, né? Tanto no macro como no micro, né? O mesmo princípio, né? As mesmas leis operando. É a mesma natureza. É. Esse poder de projeção de Maya é simplesmente as três gunas. Aí esse vínculo Maya e Ishvara é uma analogia que me ocorreu certa vez, até escrevi no grupo, não sei se você viu. Seria como se Ishvara pegasse Maya como uma paleta de cores que tem as três cores primárias, e das três cores primárias você pode produzir pela mistura todas as cores. Sim, uma boa analogia. Então, um artista que pega e o artista não é separado da sua criação, né? Nesse sentido que é a criação dele. Sim, tudo. Nós dizemos que as três qualidades ou as três energias são os tijolos de construção do universo, né? E tudo isso é possível através da inteligência chamada Sattva Guna, né? O aspecto responsável pela criação, o aspecto inteligente, né? Responsável por essa criação. E aqui a gente vai ver como é que
como é que Maya, como é que Ishvara vai desdobrando os elementos. Esse ensinamento mostra como o samsara é causado. O samsara é a crença, isso a gente já viu. Prakriti é um modelo das verdades, das forças, das leis, já vimos isso. Ishvara sabe de tudo. O Jiva sabe pouquinho. A única coisa que realmente o Jiva pode saber com precisão é a sua real natureza. É a única coisa que nós realmente podemos saber, que não é sujeito a erro e correção. Entendeu? Porque é o conhecimento direto daquilo que está sempre presente e que jamais se modifica. Se se modificasse, eu teria que estar constantemente, né, atualizando meu conhecimento. Mas enquanto eu conheço alguma coisa que é a minha natureza, a minha essência, que é sempre presente e jamais se modifica, então, finito. Agora aqui tem um ponto interessante que nós tocamos no outro dia. Ishvara, ou Sattva, não é responsável pelo mal que a gente testemunha no mundo, né? Esse mal, essas ações adármicas, né, não são um produto de Sattva ou de Ishvara, não é responsável pelo mal. Porque Ishvara, ele não está, né, o Ishvara, a definição de Ishvara é aquilo com essa total predominância, ou quase que total predominância de Sattva, ainda relativamente livre das inclusões de Rajas e Tamas. Rajas e Tamas é que produzem o quê? A ignorância, né? E a ignorância é a causa fundamental de todas as ações, atividades adármicas que nós presenciamos no planeta, né? Então, Sattva, Ishvara não é responsável pelo mal, porque não está misturada com o poder ocultador, Avarana, e o Rajas, ou Vikshepa, que é um outro modo de compreender. Existe uma distinção muito sutil entre Avarana e Vikshepa, entre Rajas e Tama, mas em alguns textos eles mais ou menos que equalizam eles. Então diz, não é responsável pelo mal, porque não está misturado com o poder ocultador, Avarana, e com o poder projetivo. Né? Ishvara é conhecimento puro. Então a gente, no final das contas, como nós dizíamos ontem, né, a gente dá culpa a Rajas e Tamas, que é um outro nome para a ignorância, né, o aspecto de Maya que projeta e oculta, né? Avarana e Vikshepa. Fundamentalmente, Avarana e Vikshepa corresponde mais ao Rajas e Tamas no aspecto macrocósmico, e depois a gente chama de Rajoguma e Tamoguma, quando ele começa a operar a mente do indivíduo Jiva. Não, posso falar? Sim. Pode ser dito que é como se fosse fundamentalmente o mesmo poder, porque ao você ter uma projeção, por exemplo, uma tela de cinema, né? A projeção, ao mesmo tempo que ela está sendo projetada, ela está ocultando Sim. a tela. Né? Então é simultâneo esse poder, né? Projeção, ocultação. E uma coisa que eu queria te perguntar é, quando a gente fala de conhecimento puro, Ishvara é conhecimento puro. Quando a gente fala de conhecimento puro, é sinônimo do ser. O ser, porque ontem você estava falando, né? Consciência como sinônimo de conhecimento. Sim, não, mas quando a gente fala que Satchitananda, né, a gente fala de Sat é existência, Chit é consciência, que muitas vezes é referida como conhecimento, ok? E não limitação, Ananta, né? Quando a gente fala dessa natureza do ser, quase a gente pode até dizer, em algumas passagens a gente diz que é consciência, conhecimento, porque o conhecimento é ligado à consciência, entendeu? O conhecedor é aquele que é consciente, mas a consciência, ela não é uma entidade conhecedora, né? Ela não é uma entidade conhecedora, né?
ela se torna uma entidade conhecedora através dos seus jivas, né? Mas ela é a consciência que propicia conhecimento, a possibilidade de conhecimento aos seus jivas. Ela é a fonte de toda a consciência, conhecimento que propicia seus jivas experimentar e conhecer, né? Vê um pouco a distinção? Sim. Né? Agora, muitas vezes a gente equaliza o conhecimento com a consciência, porque o conhecimento é uma derivação, né, dessa consciência que reflete, né, no corpo macrocósmico, no aspecto satívico, que produz o conhecimento puro, chamado Ishvara, produz e reflete na mente satívica do jiva e produz sabedoria, capacidade de compreender o que está ocorrendo, etc., né? Eu fico pensando aqui, né, porque eu estou nessa discriminação sutil, assim, para compreender melhor Ishvara. Então, assim, abaixo da linha de Maya, vamos dizer assim, né, esse poder de projeção, que é a Maya se associando com a consciência. Para mim é melhor do que dizer a consciência se associando com Maya. Maya se associa à consciência, a consciência simplesmente é. Então surge como se diz, uma construção ainda mais precisa é quando a consciência brilha em Maya. Sim. Entendeu? Quando ocorre que Maya, esse poder inerente à consciência, ele acorda, a consciência brilha em Maya. Quando ele brilha em Maya, ele produz essas três energias. É como se Maya fosse o primeiro espelho? O Maya é o primeiro espelho macrocósmico. Aqui embaixo, né, os jivas vão aparecer e nós nos tornamos o espelho microcósmico, né? Refletor. Mas diz, Fábio, eu estou interessado nessa linha. O ponto é que eu queria ver se você está de acordo com essa colocação, que é a seguinte: no momento que ocorre o brilho da consciência em Maya, então a consciência, né, a Maya associada com a consciência, então a consciência associada com Maya se estabelece como essa inteligência que rege a criação. Porque quando fala assim que é conhecimento puro, para mim fica um pouco confuso, que a gente fala sempre que a consciência é a carta, é livre de toda ação, mas no âmbito do manifesto a consciência pervade e existe esse princípio dinâmico acontecendo. Então Ishvara é produto de Maya, mas é também a consciência como essa inteligência pura que rege. Também se manifestam com a combinação das três gunas, as leis inteligentes que vão combinar essas energias para manifestar tudo. As leis que regem todo o manifesto. Sim, você repetir mais ou menos aquilo que você tinha dito no início, entendeu? E eu vejo uma pequena, né, discrepância entre o que você diz e aquilo que eu compreendo, que eu estudei até agora, né? Porque Ishvara, quando a gente diz que Ishvara é puro conhecimento, pura inteligência, sattva, né? Esse aspecto, esse brilho, esse reflexo da consciência nesse aspecto de Prakriti, é a consciência pura, é porque esse universo ele é constituído a partir da causa inteligente, do projeto, da ideia, da noção, do conhecimento. Mas isso não é a consciência, esse é um efeito da consciência refletida em Maya. Então, Ishvara, ele é e não é a consciência. Como tudo aqui é e não é a consciência, mas a consciência não é nada disso, entendeu? Mas isso não existe separado da consciência, entendeu? Do mesmo modo que eu posso dizer que essa é a minha mão, entendeu? Eu vou dizer essa é a minha mão, mas a minha mão não sou eu, entendeu? Eu também sou essa mão aqui, etc., mas essa mão não sou eu, né? Então, esse aspecto, né, dessa trindade, Ishvara, a gente diz é conhecimento puro, porque é
a concentração de Sattva nesse espelho macrocósmico chamado Maya é tal que a consciência brilha e produz o conhecimento inteligente que é requerido para a projeção, manutenção e destruição de todo o universo manifesto. Então, quando a gente diz que Ishvara é conhecimento puro, é porque a gente vê que o inteiro universo é constituído por inteligência e conhecimento puro, né? A gente vê que esse aqui é um universo inteligentemente desenhado, ordenado, ok? Então a gente vê, isso aqui é uma coisa própria de tirar o chapéu, porque conhecimento e inteligência pura. Esse conhecimento e inteligência pura é originado de Sattva, não da consciência. Muito embora nada exista a parte da consciência, mas é a consciência em associação com Sattva, Pradhana, Prakriti, o aspecto de Prakriti predominado por Sattva, essa consciência, né, é que produz Ishvara, the all-knowing, entendeu? E esse conhecimento de Ishvara, que é o tecido, né, a matéria-prima, né, inteligente, causal, né, é o ponto de vista que tudo inicia com conhecimento, inteligência. Esse aspecto, naturalmente, é um aspecto da consciência em associação com Sattva, o Maya em seu aspecto satívico. Então, essa associação da consciência com Sattva, o aspecto de Maya, produz isso que a gente chama a inteligência, causa inteligência inteligente do universo, né? Conhecimento puro. Então, esse é o conhecimento que a gente diz Ishvara é puro conhecimento. E é esse conhecimento de Ishvara que a gente começa a tentar compreender, né, através dessa educação com os textos védicos, com os ensinamentos védicos. A gente começa a compreender melhor a mente de Ishvara, não compreender todas as leis que regem o universo, porque a gente não tem a capacidade de compreender. A gente começa a tentar compreender aquelas leis que influenciam a nossa mente, a nossa experiência humana, que são as leis principalmente kármicas, éticas e psicológicas. A gente compreendendo essas leis, que são as leis mais, né, diretamente ligadas à nossa experiência, aí nós nos alinhamos com essas leis kármicas de Ishvara do ponto de vista ético-moral, né? Então, desse modo, nós estamos nos alinhando com o conhecimento daquilo que nós chamamos Dharma, né? O conhecimento que permite a todos os seres vivos viverem em harmonia, em paz, de tal modo que a gente possa desenvolver uma mente, né, propícia a esse desenvolvimento, essa compreensão, esse estudo, né, essa introspecção, etc, etc. Talvez uma maneira mais simplória de tentar resolver uma coisa que está persistindo aqui é uma pergunta assim: qual é a natureza original dessas leis que regem o manifesto? Porque eu posso dizer que, né, Maya é a composição das 3 gunas, associada com a consciência ocorre essa projeção do manifesto, mas a natureza das leis que regem e que vão conformar o manifesto tal como é, com o dinamismo Sim. dele tal como é, está em Sattva mesmo? Eu diria que é Sattva. A natureza aparente de todas as leis que regem o universo é Sattva. E a natureza absoluta é Satya, consciência, né? Porque tudo se resolve em sua essência como consciência. Mas, do ponto de vista do manifesto, é por isso que nós temos esses dois níveis de Deus, né? Deus aqui, Deus aqui. A gente precisa compreender Deus manifesto é Ishvara, entendeu? Essa inteligência, esse conhecimento puro que nós, né, que revelou esses manuais, né, de comportamento, de modo que a gente possa
nos compreender do ponto de vista psicológico, ético, etc., compreender o relacionamento entre nós e o campo, as outras criaturas, e nós e esse outro princípio chamado Ishvara, né, cuja natureza é Sattva. O Lord Ishvara, né, dentro do contexto de Mitya, é Sattva, conhecimento e inteligência pura. Então, Sattva, estou ressignificando aqui, é mais do que uma das 3 energias que somente tem uma qualidade de revelar. Ela contém um projeto do manifesto. Ela é luz pura, que depois ela vem ocultada de qualquer modo, entendeu? Ela é aquela luz que revela na medida que rajas e tamas vão sendo, né, minimizados ou diminuídos, né? Mas fala de novo, talvez você estivesse indo. Assim, como a qualidade inteligente, esse conhecimento puro, Sim. como Ishvara, possibilitando o manifesto tal como se dá, é Sattva, predominantemente Sattva. Sattva, além de ser como um entendimento que a gente geralmente dá às 3 energias, né? Não vou falar de Rajas e Tamas, que a gente já sabe, mas a gente está falando agora de Sattva. Sattva seria das 3 a qualidade que revela, Sim. que dá reflexão. E também é uma energia que talvez no âmbito ali do poder revelador, projetor e velador de Maya contém também a projeção, ou vamos dizer de outra forma, um projeto de como é o funcionamento do manifesto. Todas as leis se projetam a partir de Sattva. Naturalmente, né? Naturalmente. Aí elas precisam de um pouco de rajas e um pouco de tamas, né? Porque existe um pouco de tudo também, né? Sim. Mas fundamentalmente no papel, no desenho, né? No layout, na criação, né? Inteligência e conhecimento puro. E depois, para executar, a gente precisa. Só para ver se a minha compreensão está equivocada ou não, mas eu entendo como se Ishvara fosse a aranha, a teia que ela produz Maya, o projeto da teia que já vem pronto é Sattva, e ela precisa de tamas, que é o próprio material da teia, e rajas, que é a ação de executar Sim. a teia, né? Sim. Pode repetir? Dê 3 exemplos. Vamos ver se ela consegue repetir igual. Ishvara é a aranha. Sim, Ishvara a gente pode dizer que é aranha, sim. Chega com o projeto pronto. Sim, é a parte inteligente, né? A ideia, leis, a né? ideia. A ideia, o projeto, que já vem pronto. O material, que é tamas, é a teia. A ação de fazer a teia é rajas. Rajas. E a teia em si é Maya, que é onde tudo é projetado. Onde O Maya ou é o universo, né? É o universo. Maya, se você chama de Maya o universo manifesto, né? E nós as O Mitya. Presas na teia. Mas a aranha também é Maya, né? Não só a teia é Maya, né? Ishvara também é um efeito de Maya, essa é a questão. Então a aranha também é um efeito de Maya, né? Então a gente está tentando, né, compreender melhor, e que é uma análise boa para compreender melhor Ishvara, né, distinguindo ele das 3 gunas, de um modo que a gente vai ver mais e mais, se a gente conseguir progredir com o texto. É como se eu até agora eu tratasse a inteligência que rege como um 4º elemento, entende? Sim. Então, por isso que eu queria resolver essa questão de Ishvara com Sattva. Sim. Era como se 1/4 a inteligência aparece no âmbito de Maya regendo as 3 energias. Não. Mas a inteligência surge de Sattva. A inteligência é Sattva. Ishvara, por isso que a gente afirma Ishvara é pura Sattva, quase que pura Sattva. Ok. E a gente diz que Ishvara não é responsável pelo mal. Que horas nós começamos? 3h30, né? 3h40. O Ishvara não é responsável pelo mal porque não está misturado com a Varana. Estágio 2, a Vidya.
Avidya é rajas predominante. O estágio número 1 foi Sattva predominante, né, que produziu Ishvara. Estágio 2, avidya, é rajas predominante, a consciência refletida em um espelho embaçado. Né? Um embaçado, um espelho tem um pouco, né, um pouco do tipo deformador, aqueles espelhos chineses ou indianos de baixa qualidade. Ou quebrado. Ou quebrado. Quebrado é ainda melhor. Né? Aí você cria essas imagens totalmente, né, deturpadas. Tem aqueles também que são côncavos ou convexos, né, que são divertidos mesmo. Né? A consciência refletida em um espelho embaçado é o caso do Rajas. Né? Um exemplo é quando o Guna Sattva puro, né, quando Sattva puro é misturado com Rajas e Tamas, é chamado de Prakriti, ou Rajamalina. Então, Prakriti, primeiro a gente tem, essa é uma outra distinção. O Prakriti puro, ou quase puro, é quando, né, porque não existe temporalidade em tudo isso, entendeu? É como se inicialmente aparecesse Sattva, esse espelho, né, refletor, quase que sem nenhuma inclusão de Rajas e Tamas. Então a gente chama de puro Prakriti, ou Sattva, Ishvara. No momento que existem as inclusões de Rajas e Tamas, ele é chamada de Rajamalina, ou um Prakriti impuro. Entendeu? Existem inclusões de Rajas e Tamas. Existe ainda um reflexo, mas esse reflexo, ele não é puro, exatamente puro e lúcido. É avidya, ignorância pessoal. Agora aqui tem uma outra, um pouco de sobreposição e confusão, porque a avidya é a ignorância pessoal do jiva. E aqui nós estamos ainda desenvolvendo, entendeu? O desmembramento das energias a nível macrocósmico, muito antes do jiva. Então ali o aspecto pessoal foi colocado prematuramente, no meu entendimento. Então, a consciência refletida em um espelho embaçado, né, predominante com inclusões de rajas, quando o guna sattva puro é misturado com rajas e tamas, é chamado de rajamalina, né, um prakriti, um espelho refletor já não tão puro. Ele se torna aquilo que nós chamamos de avidya em relação ao jiva, porque ele produz a ignorância pessoal do indivíduo jiva. Mas aí nós estamos falando desse microcósmico refletor chamado corpo sutil do jiva. Né? Aí de novo ele vai ao corpo causal da criação. É o corpo causal da criação, Karana Shahira, porque gera os objetos que se apresentam à consciência. Né? Todo esse corpo causal é aquilo que vai constantemente gerar os objetos que se apresentam, né, aqui e depois aqui. Né? Ele quebra o espelho puro da consciência, né, e o espalha em inúmeros fragmentos que refletem a consciência na forma de seres vivos infinitamente diversos. Essas são construções, né, que talvez possam nos ajudar mais ou menos como esse universo se fragmenta em tantos nomes, cores e formas. Né? É como se fosse um prakriti, que inicialmente era puro, aí depois com as inclusões de rajas e tamas, é como se eles se quebrassem em inúmeros fragmentos, refletindo a consciência na forma de infinitos, né, jivas e objetos inertes. Né? Essas são analogias. Como resultado da predominância de rajas, a consciência ilimitada aparece como uma entidade limitada, como eu falei antes. O aspecto de Prakriti, né, com essas inclusões de raja, ele produz um reflexo, e esse reflexo é chamado o indivíduo jiva, o filho de Deus. Né? O resultado desse Prakriti predominado por rajas, né,
A consciência ilimitada, ela reflete ou brilha ali e produz o que a gente chama o Jiva eterno, que é um conceito muito interessante, porque o Jiva eterno nada mais é do que um princípio entre esses outros dois, somados a esses outros dois princípios. Existem 3 princípios no universo, né? Um é o universo manifesto, Ishvara, Jiva e Jagat. Esse Jiva é um fenômeno que é basicamente um princípio eterno que jamais se modifica. É um objeto senciente com 3 corpos, com a capacidade de testemunhar e interagir com o seu meio ambiente, né? Por isso que a gente não precisa de uma escritura de Vedanta para cada Jiva, porque existe somente um Jiva no final das contas, entendeu? A consciência associada a 3 corpos, com uma capacidade inteligente, o Jiva humano, né? Nós nos referimos aqui, porque, como a gente sabe, não existem escrituras para os cachorrinhos da Rutinha, né? A Rutinha, ela pode tentar um dia escrever uma escritura para os cachorrinhos dela, mas eu acho que vai ser difícil, que eles entendam, né? Por mais que sejam simplificados. Uma questão rápida, que é dúvida também. Mas o princípio Jiva eterno é o mesmo para todos os Jivas? Sim, é um princípio, é a consciência associada a 3 corpos. Refletida no corpo sutil. Mais especificamente, é o reflexo da consciência no corpo sutil. A consciência associada com 3 corpos, muito bem lembrado, que brilha no corpo sutil e produz esse fenômeno chamado Jiva, né? Aquele que pensa, aquele que determina, aquele que testemunha, aquele que experimenta, aquele que conhece, aquele que comete tantos erros, etc, etc. Eu falei todos os Jivas, incluindo os Jivas não humanos, né? Incluindo todos os Jivas humanos, ou não humanos, é. É um indivíduo, ele se identifica com o meio refletor. Esse indivíduo Jiva, ele quase que invariavelmente, inevitavelmente, ele se identifica com o corpo físico material e com o aparato refletor, né? Todos nós nos identificamos com os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas determinações e as nossas decisões e ações, né? Minhas ações, minha decisão, né? Minhas noções, né? Minhas emoções. Inevitavelmente, o Jiva se identifica com o seu corpo sutil. Mas, como nós já vimos, o corpo sutil é um aparato inerte. O Jiva, é importante que ele abandone essa identificação e se identifique com a luz que brilha em seu corpo sutil. Essa construção da luz, do brilha, é a coisa mais bonita que eu ouvi ultimamente, né, nos últimos um ano, para Martananda, como um modo de ainda deixar isso mais claro, entendeu? Porque a consciência, ela permeia tudo, mas ela tem uma quedinha pelos corpos sutis, que quando ela permeia um corpo sutil, ela brilha com consciência, né? Então, o Jiva, ele se identifica com o corpo físico e principalmente, né, e com o corpo sutil. E ele precisa compreender que eu sou a luz que brilha nesse corpo sutil, mas eu não sou o corpo sutil, né? Ele não é o brilho. Hã? Ele não brilha, ele é a luz. Ele é a luz que brilha. Mas ainda mais isso, né? Eu sou a luz que brilha, o que reflete, e que, a propósito, essa luz refletida, né, Tatvamasi, é idêntica à minha luz original. Portanto, eu posso dizer que, Aham Brahmasmi, eu posso, né, determinar a minha identidade. Tudo é sempre o brilho refletido, né? Ali em Maya, assim, tudo depois do absoluto ali. Em Maya, Ishvara, corpo sutil, Sim. tudo é o reflexo. É um reflexo. Tudo é um brilho da consciência no aparato refletor macrocosmo que produz, né, Ishvara, né, essa causa inteligente,
Aí produz o Jiva, a entidade experienciadora conhecedora, e o campo das experiências, o campo das ações, onde existe uma infinidade de objetos sencientes e inertes. Tudo é simplesmente a consciência brilhando. É por isso que a gente diz, né? Eu sei que a consciência brilha aqui, mas eu não estou vendo nenhuma luz. Ela brilha como existência, né? Ela existe no copo, né? O copo não existe, a consciência está copando aqui, né? Não é que o copo está existindo, a existência. Então, naquela colocação que o Fábio fez, Sattva, né? É esse espelho mais límpido. Sim. Né? Ali de Ishvara. Ishvara, esse Sattva não tem uma propriedade conhecedora. É só o reflexo do conhecimento, da consciência. Como Não. se... A consciência, ela não é um corpo de conhecimento, entendeu? Não é um princípio inteligente, ela é existência e é o princípio consciência. Tem uma palavra que em inglês que é interessante, the knowingness, né? The knowingness que empresta, né? Conhecimento, knowledge, né? Ou a possibilidade de to know aos jivas, né? Is the knowing, é o princípio consciência, conhecimento. Então ela é um princípio que propicia, né, a consciência refletida e o conhecimento, né? Mas ela em si, ela é definida em sua natureza como existência, consciência, a gente percebe isso por inferência, né? Também. E essa consciência é o que propicia a inteligência, a Ishvara, Sattva, né, que permite a Ishvara de projetar, sustentar, reger, etc. Volta para o seu ponto, por favor. Não, é que eu fiquei pensando que se Ishvara é só um reflexo, né, só assim, né, da consciência, não há nenhuma outra propriedade além daquilo que se reflete. Não existe nenhuma propriedade acima de Maya, não existe nenhuma propriedade. Né? A consciência é livre de qualquer propriedade e atributo, né? Attributeless, sem atributos. Não existe nada. Portanto, quando a gente diz que ela é Satchitananda, é importante que a gente compreenda que não se trata de atributos ou qualidades ou propriedades, mas sim a natureza de alguma coisa, aquilo sem o qual aquilo não é aquilo. Então aquilo que nós somos como consciência, como ser ou como Brahman, entendeu? É simplesmente existência. Cada vez eu gosto mais da palavra existência, é um pouco mais filosófica, mas devagarzinho a gente vai compreendendo ela. É existência, Sat, Chit, e é consciência, entendeu? É a consciência que empresta, entendeu? Esses atributos, né, de Ishvara, né, desse reflexo da consciência, que permite a Ishvara esse conhecimento, essa inteligência, de modo... Porque daqui para baixo, tudo isso aqui é definido por suas propriedades e atributos. Ishvara é definido por seus atributos. Qual é o atributo principal de Ishvara? Porque na minha confusão estava que, como se tudo é um reflexo, não tem atributo, mas, né? No atributo só seria atributos da própria consciência. Mas estou entendendo que em Maya se estabelece os atributos. Os atributos começam com Maya, né? Os atributos de Maya, as três energias, né? Ishvara, né? Essa inteligência, etc. E depois todos os outros objetos, né? A partir de Ishvara, eles são definidos por suas qualidades e atributos, que nada mais é do que um produto, né? Dessa composição das três energias e os elementos, os elementos primários, secundários, etc. Deixa eu ver se eu consigo resumir. Eu queria só validar o entendimento. Depois da exposição do Fábio,
então... Fala mais alto para ver se a gente ouve na... Na verdade, então, Maia, ele é um aparato refletor macrocósmico que Sim. a partir dele nasce a inteligência pura, vamos chamar Ishvara, Sim. né? E a partir de Ishvara é que começam a nascer os atributos. Ele constrói, porque ele é a inteligência pura, que se vale dos building blocks lá, das 3 gunas, Sim. e constrói o microcosmo. Sim. Né? A sequência é mais ou menos essa. Então, a consciência ela é livre de qualquer atributo. E ela não faz nada. Não faz nada. Sim. E, na verdade, toda a dinâmica de Jagata é criada a partir de Maya, dessa propriedade que ela tem, né, de a partir dela criar Ishvara. É correto dizer que Ishvara é uma espécie de um subproduto, um byproduct? Mas é aí que existem essas duas afirmações, que Ishvara ele é superior ou ele controla Maya. Por quê? Porque Ishvara é Sattva, e Sattva é um produto desse reflexo, desse brilho da consciência em Maya. E Maya é o Prakriti, né? Mas e Maya, fundamentalmente, já são as 3 energias aparecendo nesse corpo, nesse aparato macrocósmico. Mas quando Ishvara aparece como essa inteligência, esse conhecimento, essa causa inteligente, imediatamente Maya assume o poder, Ishvara assume o poder de Maya, porque Maya fundamentalmente é o aparato com as 3 energias. E Ishvara começa a fazer o que quer. Fazer o que quer com essas energias. Ishvara é aquele que vai começar a compor o universo a partir das 3 energias. Muito embora Maya seja a causa de Ishvara, mas no final Ishvara é que vai reger Maya, essas energias, e é como se ele fosse o engenheiro, de repente, né? Maya, então, ele vai somente prover os subsídios que Ishvara precisa para construir. Aí no final das contas a gente tem que lembrar que aqui e ali alguns textos nossos eles tendem a dizer que Maya e Ishvara é mais ou menos a mesma coisa. A gente está aqui tentando, né, fazer essa a gente chama hair splitting análise, you know? É aquelas análises que você vai talhando o cabelo e depois talhando de novo, talhando. Sim, a gente poderia dizer que essa matéria sutil, que a gente pode chamar de Maya, seria como um berço cósmico, onde Ishvara ele surge nesse berço e a partir desse surgimento ele se autoproclama senhor desse mundo. Então, talvez fosse uma autoproclamação. Essa é dura, né? E a partir daí ele resolve a criação. Eu prefiro não elaborar muito naquilo que as escrituras dizem, entendeu? Permanecer mais ou menos dentro dos confines daquilo que as escrituras dizem. Mas o Ishvara, eu não vejo como Ishvara se autoproclamasse, porque Ishvara não é uma entidade. Ishvara é a inteligência pura, Ishvara é, né, as leis que regem a matéria-prima e o universo manifestar é tudo. Ishvara é a causa inteligente, a causa energética, as leis que governam, que projetam, que destroem, e é também o universo manifesto, as Jagata. Ishvara é tudo isso. Mas eu não entendi bem como ele poderia... Não faz sentido esse autoproclamar ele não sendo uma entidade. Né? Não se proclamar. Os jivas, né, os jivas mais rudimentares, eles sempre, mas menos sofisticados, eles sempre perceberam que existia um princípio, né, poderoso e inteligente como a causa desse universo. E eles sempre reverenciaram essa noção dessa causa inteligente, desse princípio que dá a vida, que produz a vida, que mantém a vida, né? Em todas as
em todos os estágios de desenvolvimento do ser humano, né? As tribos, etc. Sempre a gente vê o relacionamento com Deus, isso, Deus, aquilo, os deuses, isso e aquilo. E todas as culturas, elas têm essa percepção de que existe esse fator, esse princípio, né? Esse poder inteligente que causa e que, de qualquer modo, ele controla e governa, né? Todos eles, né, têm essa tendência de pedir proteção, pedir ajuda, nos protege. A gente vê esses filmes sobre esses guerreiros, né? Os Vikings, né? Que foi uma série muito bonita, entre tantas outras. Eles têm os deuses deles, eles estão sempre pedindo, né? Os deuses estão com a gente. Não, o outro diz assim, não, os deuses estão com a gente. Então, esse relacionamento entre Jiva e Ishvara é uma coisa que sempre existiu, né? Mas do ponto de vista do Vedanta, quando nós chegamos ao Vedanta, esse relacionamento é visto de uma plataforma muito madura e sofisticada, entendeu? A gente não precisa de rejeitar a ideia de Deus, a gente precisa compreender Deus assim como Ele é. E para compreender Deus assim como Ele é, a gente precisou da ajuda dessas escrituras reveladas, porque quando a gente vai seguindo, a gente vai compreendendo a lógica, né, por trás de tudo isso, né, a gente vai entendendo, vai percebendo que existe essa força inteligente, esse princípio, e a gente começa a desenvolver essa reverência, né, esse respeito, esse amor, essa devoção, essa apreciação, entendeu? Aí quando a gente vê, a gente começa até a personalizar esse poder, essa força, esse princípio que fundamentalmente não é personalizável, né? A gente começa a colocá-lo na figura de Krishna, de Ganesh, de Vishnu, a gente começa a projetar tudo isso, né? Então, esse é Deus, os gurus, né? A gente bota, agora meu guru é Ramana, né? Meu guru é Nisargadatta Maharaj, etc., né? Então a gente vai personalizando aquilo que realmente não é personalizável, mas ele serve um certo propósito, né? Porque como esse princípio é o que existe mais sutil abaixo da linha de Maya, a gente não tem nenhum modo de simbolizá-lo que não seja uma imagem ou uma escultura, alguma coisa que sirva de símbolo desse princípio inteligente que governa tudo através de suas leis, né? Ishvara, né? Como a gente diz, Ishvara é foda, cara. Pode afirmar, que a Ishvara, ele, em essência, é a própria consciência pura? Em essência? Sim, naturalmente, tudo deve a sua existência, né? A sua essência, à consciência. Tudo se resolve por isso que a gente diz que Brahman, ou Paramatma, ou ser pleno, é a essência, o substrato de Ishvara, Jiva e Jagat. Ela é o substrato de tudo, fundamentalmente, né? Depende do ângulo, a gente pode dizer que consciência é o substrato de tudo isso aqui é consciência aparecendo como universo. Aí, da um outro ponto de vista, a gente talvez venha aqui e diga que Maya é o substrato do universo, porque Maya é o poder que causa, né, a vidya e tanto sofrimento e ignorância, etc. Mas, fundamentalmente, não existe diferença entre o Jiva-Atma e Paramatma, não existe diferença entre o universo e Brahman, não existe diferença entre Ishvara e Ishvara 1 e Ishvara 2. Existem textos nossos vedantinos que é muito, muito confuso. O Viveka Chudamani é um deles. É que você tem que fazer atenção para... Eles chamam tudo de Ishvara ali. Eles chamam Brahman de Ishvara, Ishvara aqui, Ishvara, e você tem que ficar muito atento para ver a qual dos dois Ishvaras se refere, entendeu? Se é o Ishvara absoluto ou esse Ishvara, o Lorde do Universo. Porque fundamentalmente é a mesma coisa, entendeu? Isso aqui é um efeito da consciência em sua pureza mais possivelmente quase absoluta, né? Que é Sattva, né? Esse reflexo puro, né? Quando você tem um aparato refletor que é perfeito
e a consciência brilha nele, a meu reflexo. Quando a gente se vê no espelho, a gente vê o reflexo, né, do meu rosto no espelho, e se esse espelho for quase perfeito, a gente quase que não vê nenhuma diferença, né? Então esse reflexo de Brahman em Sattva, nesse aspecto de Prakriti chamado Sattva, ele produz, né, Ishvara, que é um efeito de Maya, não é exatamente real, mas aparente real, entendeu? Mas ele é fundamentalmente, né, a consciência, do mesmo modo que tudo é fundamentalmente a consciência, né? Eu posso dizer então que só há dualidade porque há o aparato refletor? Naturalmente. Naturalmente, qual é a dualidade primordial? Maya. Depois de Maya, depois que a consciência brilha em Maya. Ishvara, depois corpo sutil. Quando uma vez que o aparato refletor Maya, né, a consciência reflete nele, ele vai criar o quê? Ele vai, Ishvara é o princípio, é o campo, ele vai criar Jiva e o mundo. Né? Jiva e Jagata. Jiva e Jagata é a dualidade, porque a dualidade existe em referência aos Jivas. Os Jivas é a consciência, né, sob o efeito de Maya, que acredita que ele é uma entidade independente, separada, limitada, né, insuficiente, com toda a problemática psicológica, e que a realidade é dualidade, é pluralidade, é diversidade. Ele totalmente, né, ele vive em aflição, porque ele não compreende a sua essência infinitamente não limitada pelos atributos do seu equipamento, né? Então é um shift, né, de identidade. Se eu estou identificado com isso, eu estou em dualidade, e todo o tempo eu estou, né, me relacionando com os outros objetos. O sujeito, a dualidade que eu queria me referir é o sujeito e os objetos, o sujeito e o objeto. Essa é a dualidade fundamental, o sujeito e o objeto. Fundamental para nós jivas. Para nós jivas, Aí o jiva gradualmente vai compreender que o sujeito realmente é isso, e que o jiva, que pensava ser um sujeito, é um objeto. É só um reflexo. É um objeto. Entendeu? O jiva, em sua construção corpo-mente, é um objeto, é um médium, é o veículo a partir, através do qual a consciência experimenta o mundo, né? Então a consciência é realmente o sujeito, o jiva se torna um objeto, e é aí que o nosso crescimento espiritual começa, né? Então por isso que chama que a gente tem duas ordens de realidade. A segunda ordem é esse reflexo, e que acontecem juntamente, a primeira e a segunda. Sim, porque, como nós dissemos antes, a consciência, ela não se torna o universo manifesto, né? Se ela se tornasse, aí essa ordem de realidade se tornaria essa ordem de realidade, e a gente não teria mais o ser, a consciência e a existência, porque ela se tornou universo material. Mas não, a consciência, ela aparentemente se torna um universo sem perder o seu status como Satya. Por quê? Porque ela permanece como substrato de Mithya. Mithya é uma projeção tal qual uma miragem no deserto. Agora eu entendi. E aparentemente se torna as leis que regem. A gente pode dizer que as leis que regem todo o manifesto é a consciência, aparentemente, como essas leis. Exatamente. Governam. Exatamente. A gente não pode levar a sério Mithya. É maravilhosa, é linda, mas é realmente, né, muito trapaceira, né? Algumas escrituras dizem Maya, the greatest trickster, o maior, né, trucador, se diz? O maior trucador, né? É aquele que inventa truque, né? É, aquele que engana. Ilusionista, né? É o maior ilusionista que existe, né? É como se
Maia trouxesse dentro dela o próprio gerenciador dela, né? Hã? É como se Maia trouxesse nela o próprio gerenciador dela, o próprio projetista dela. Né? Essa é uma boa analogia. Ô Arlindo. Ô Arlindo. E aí, meu irmão? Parece o Gustavo, de vez em quando, ele... E aí, profé? Pô, professor. E aí, prof? Eu falei, diga aí, cara. Aqui está falando que o Ishvara não é responsável pelo mal, né? Não. E aí, ao mesmo tempo que ele cria o universo e cria as leis, ele tem natamas e raios, ele tem que encaixar isso em algum lugar, vamos dizer assim. E aí, não é Ishvara que cria o mal, não é que Deus que cria o mal, mas, ao mesmo tempo, o mal acontece dentro da umbrella, né, dentro do guarda-chuva das leis de Ishvara, porque tudo aqui é Ishvara, né? Sim. Então a própria ignorância do Jiva, por Rajas e Tamas, Sim. ela acontece dentro da... Veja bem, Ishvara projetou esse mundo, esse universo manifesto, né, com o propósito de propiciar um campo de interação para os indivíduos jivas. Né? E todos os jivas interagem em harmonia, em paz, em tranquilidade, mesmo aqueles que comendo um ou outro, mas é tudo em harmonia, né, Fábio? É um come-come, né? Na natureza é um come-come constante, mas é tudo em equilíbrio, é tudo em harmonia. Então, mas ele criou também, desenvolveu esse organismo vivo, inteligente, chamado o jiva humano. Né? Como é que essa inteligência se desenvolve? Se desenvolve através daquilo que a gente chama a capacidade de escolha, a capacidade de decisão, o meu livre-arbítrio. Todos os outros seres vivos vivem em total harmonia com o manifesto porque eles não têm livre-arbítrio, entendeu? Eles não têm, eles são programas, eles são governados por seu programa original, primário, as vasanas, e eles se comportam. O elefante, ele jamais vai voar, ele vai sempre se comportar como um elefante, né? Então, cada criatura, seguindo a sua natureza primária, ela permanece vivendo em total harmonia com o Dharma Field, né? Mas, de modo que esse conhecimento pudesse, esse campo de ações, né, pudesse se tornar mais divertente, né, mais divertido, Ishvara desenvolveu esses organismos mais inteligentes e falou assim, eu vou dar uma possibilidade a eles de escolha. Eu não vou governar esses seres vivos, jivas humanos, mecanicamente, automaticamente, né, através de suas vasanas. Eu vou sim, as vasanas é a força propulsória que mantém essa dinâmica de interação. Mas eu vou desenvolver uma capacidade de decisão, de escolha, nesses jivas, e ver o que rola. Né? Vamos ver o que... É como se fosse dar tamas e rajas para umas crianças brincarem, e elas escolhem mais tamas, ou escolhem mais rajas. Então, o que ocorre com isso? Né? Nós nos encontramos numa situação que nós temos esse livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é uma função intelectual, né, desse nosso corpo sutil, mais sofisticado, e nos permite de escolher. Né? Então, o livre-arbítrio é a causa do mal. Entendeu? É o livre-arbítrio que nos dá a possibilidade de agir em harmonia com os outros, com o Dharma, os outros seres, ou de agir somente, né, centrado naquilo que eu quero, porque eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, etc. Então, fundamentalmente, o nosso livre-arbítrio é a causa do mal. E o que é, né, a causa do mal? Né? É o nosso livre-arbítrio não inteligente. Significa o livre-arbítrio de um indivíduo cujo corpo sutil é predominado por rajos e tamas.
Então, nós dizemos que no final, essa ignorância, vidya, é uma função do livre-arbítrio naqueles seres jivas humanos cujas mentes são condicionadas por rajas e tamas. Né? Mas é sacanagem fazer isso, né? Podia ter criado uns jivas, né, pelo menos com 20% mais sátiva, cada um de nós, né? Mas não, a gente tem que trabalhar para desenvolver uma mente mais clara, mais focada, mais inteligente, mais satívica, até que a gente vai começar a ser atraído a essas escrituras. Então, o que causa o mal? Qual é a causa do mal? Não é Ishvara, Ishvara é inteligência pura. A causa do mal é manipular as energias. Ignorância. Querer manipular o campo. Ignorância é a causa do mal. Existe a expressão, nunca condene o ignorante, condene a ignorância. Porque o pobre e ignorante, ele é vítima desse avidya, dessa ignorância universal imposta por Maya, excesso de rajas e tamas, né? Era melhor não ter quase nenhuma sátiva, de tal modo que o reflexo aqui é tão pobre que eu simplesmente interajo a partir do meu programa causal, mecanicamente, como todos os outros animais. Por isso que muitas pessoas, no final das contas, elas deixam esse mundo pensando, eu quero voltar um cachorrinho na casa da Rutinha. Você não precisa de escolher, você não precisa fazer compras, não se precisa se preocupar. Os jivas humanos estão sempre preocupados com aquilo que aconteceu, aquilo que irá acontecer, né? Então, a causa do mal é a ignorância, mas aí Ishvara, compreendendo essa problemática, compreendendo que ele cometeu uma injustiça de criar os seres humanos com tão pouca sátiva, né, em seus intelectos, em seu corpo sutil, imediatamente ele começou a corrigir esse problema, revelando as escrituras. Hey guys, o preço para chegar ali é que você tem que trabalhar para desenvolver mais sátiva, senão você está fudido mesmo. Né? Ele inventou os programinhas de computador, né? Só distribuiu alguns manuais. Né? Então, nós passamos do tempo, vamos fazer um break e depois só mais uma sessão, porque a gente fez já uma sessão muito longa. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Maya. Thank you, Ishvara. Thank you, Rajas and Tamas. And thank you, Satyava. Essa última vai ser de perguntas e respostas ou vai continuar? É como vocês acharem melhor.